O termo sumério teve origem no idioma dos acádios e significa terra de reis civilizados. Eles se referiam-se a si mesmo como o povo da cabeça negra e chamavam sua terra de terra do povo da cabeça negra. Os sumérios ficaram conhecidos como um dos principais povos que se estabeleceram na Mesopotâmia e por desenvolver as primeiras cidades dessa região. Eles ocuparam este território por volta de 5000 a.C., atraídos principalmente pela fertilidade do solo, proporcionada pelas cheias dos rios Tigres e Eufrates. As primeiras cidades dos sumérios desenvolveram-se a partir de 4000 a.C. Os sumérios foram responsáveis pelo aperfeiçoamento de técnicas de drenagem em pântanos, pela construção de barragens para impedir o avanço da água dos rios durante o período de cheia, por construir reservatórios para armazenamento de água e canais de irrigação para a utilização na agricultura e para o consumo em suas cidades. Estudos dizem que as técnicas de drenagem foram herdadas de um antigo povo chamado de Ubaídas, que já habitava a região antes dos sumérios chegarem na Mesopotâmia. Eles também desenvolveram o comércio, estabeleceram a manufatura, como a tecelagem, o trabalho em couro, a metalurgia, a alvenaria e a cerâmica. O desenvolvimento das cidades sumérias era um modelo de cidade-estado. Elas caracterizavam-se por construir unidades distintas e autônomas uma das outras. Sendo assim, cada cidade possuía administração e governantes próprios, com leis distintas e política econômica diferente umas das outras. Um dos poucos pontos em comum pelas cidades sumérias era o idioma falado, que era o mesmo. As cidades também eram extremamente fortificadas, possuindo muralhas altas, por conta de que sempre guerreavam entre si, para impor sua hegemonia sobre a região e para garantir o acesso a terras mais férteis. Com a ascensão de uma elite de pessoas que controlava grande quantidade de terras, houve um processo de desigualdade social entre os povos da Suméria. Cada cidade era governada por um rei, e o primeiro registro que se tem de um rei refere-se a Etana, chamado pelos sumérios de aquele que estabilizou todas as terras. Os reis sumérios moravam em luxuosos palácios, enquanto a maioria da população, formada por camponeses, vivia em casas de palha. As cidades sumérias também possuíam grandes templos dedicados aos deuses, chamados zigurates. O principal problema dos exércitos e cidades da Suméria era a posição em que se encontravam. Obstáculos naturais para a defesa existiam somente a oeste, que era um grande deserto, e no sul, que se encontrava o Golfo Pérsico. Quando os inimigos mais numerosos e poderosos apareciam no norte e leste, eles se tornavam alvos fáceis ao ataque. O exército sumério consistia em sua maior parte na infantaria. A infantaria leve carregava machados, adagas e lanças, e a infantaria de linha de frente era a melhor protegida. Usavam capacetes de cobre, capas de feltro e saias de couro. Eles também inventaram a carruagem, a qual atavam burros selvagens. Essas carroças antigas não funcionavam tão bem em combate, comparado aos modelos posteriores que viriam a ser construídos. Os sumérios estabeleceram relações comerciais com vários povos da costa do Mediterrâneo e do Vale do Indo, onde fica o atual Paquistão. Os sumérios mantinham uma produção de cevada, grão de bico, lentilha, ervilha, milho, trigo, nabo, tâmaras, cebola, alho, alface, alho poró e mostarda. Eles também criavam bovinos, carneiros, cabras e porcos, usando os bois como principal animal de trabalho e os burros como de transporte. Eles também tinham a prática da pesca e a caça de aves selvagens ao longo do rio. A comida era abundante e por isso a população crescia facilmente. Os sumérios também utilizavam inúmeras ferramentas e acessórios, como serras, martelos, brocas, pregos, alfinetes, anéis, enxadas, facas, lanças, flechas, espadas, cola, cantil, arreios, armaduras, arpões e muitos outros. Possuíam também 3 tipos de embarcações: barcos de pele, que era feita de cana e pele de animais, o barco à vela e o barco a remo. Os sumérios foram os criadores da primeira forma de escrita da humanidade, conhecida como escrita cuneiforme. O desenvolvimento dessa escrita aconteceu por volta de 3000 a.C. Ela era caracterizada pelo registro de traços pictóricos em blocos de argila
por meio de um objeto pontiagudo chamado de cunha. Essa escrita foi inventada com a necessidade de fazer o registro dos afazeres relacionados à manutenção do Palácio Real e de questões relativas ao registro de mercadorias do comércio. Esse tipo de escrita foi herdada depois por outros povos, como os acádios e os assírios. A invenção dessa forma de escrita foi a maior contribuição dos sumérios para a humanidade. Grande parte do conhecimento que se tem atualmente sobre a Mesopotâmia veio a partir da tradução de registros feitos da escrita, como por exemplo a Epopeia de Gilgamesh, que foi traduzida e narra a história de um grande dilúvio ocorrido na região, e o Código de Hammurabi, que era o código penal desenvolvido pelos Amoritas durante o reinado de Hammurabi. Essa forma de escrita foi muito utilizada até por volta de 100 a.C. Por volta de 2334 a.C., os acádios, um povo de origem semita que habitava a região central da Mesopotâmia, conquistaram sob a liderança de Sagrão I da Acádia as principais cidades desse território. A liderança de Sagrão levou à centralização do poder e à formação do primeiro império da Mesopotâmia, o Império Acádio. O termo Acádio faz referência à capital desse império, que tinha o nome de Akkad. Os acádios herdaram a escrita e muitos aspectos culturais dos sumérios. O poder dos acádios na região durou aproximadamente 2 séculos. Por volta de 2154 a.C., os gútios invadiram a região e retiraram os acádios do poder. Os gútios foram posteriormente sucedidos por outro povo invasor, os elamitas. Os estados locais cresceram em força bruta e os sumérios começaram a perder hegemonia política sobre a maioria das partes da Mesopotâmia. Não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos. Grande abraço a todos.